Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E é com muita alegria, é com muito prazer que eu recebo você aqui no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje nós vamos trabalhar aqui no nosso canal 3 temas importantíssimos que são cobrados nas questões de concursos das carreiras educacionais. São eles o planejamento, as tendências pedagógicas e o currículo. Mas a proposta hoje aqui é bem diferente de tudo que você já viu por aí e aqui mesmo no meu canal. Nós vamos trabalhar esses temas por meio de questões com um nível de dificuldade muito maior do que vocês costumam ver comumente no que as bancas cobram aí. Por que eu estou dizendo isso? As questões de concurso sempre trazem níveis fácil, mediano e avançado. Mas hoje nós vamos trabalhar questões só de nível de dificuldade avançado, para deixar você de fato preparado para quando essas questões aparecerem na sua prova, você gabaritar sobre esses temas e também em propostas futuras de temas que também são cobrados aí, tá bom? Então, já acompanha aí comigo, material na tela, questões para explodir a sua cabeça, ou seja, para fazer você de fato pensar se você está realmente preparado para as questões de níveis mais avançados. E aí, se você não teve acesso ainda ao material que eu disponibilizei no meu grupo do WhatsApp e no meu canal no Telegram, não se preocupe com isso. Você pode ter acesso ao material clicando aqui na descrição do vídeo, no link que está disponível aí para você, tá bom? Caso você queira também fazer parte do meu grupo do WhatsApp e também do canal no Telegram, os links também vão estar disponíveis aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos responder questões. Eu quero que você participe comigo também. Vá respondendo aí nos comentários o que você marcaria na prova. Marque também ou coloque também aí nos comentários qual foi a sua dúvida em relação à pergunta, o que ainda está na sua mente ou que ainda não está aí consolidado para você, qual é a sua dificuldade em relação a esses 3 assuntos que são o planejamento, as tendências pedagógicas e o currículo. Combinado? Então vamos juntos, vamos atacar essas questões que são de nível mais avançado em relação a esses assuntos. Então vamos juntos. A primeira questão diz o seguinte: sobre o planejamento em educação, julgue os itens de 1 a 4. Plano, programa e projeto são produtos ou documentos oriundos do planejamento. O projeto é o mais abrangente deles e engloba o plano. E aí eu costumo sempre falar, né? Antes de responder, dá para vocês marcar com vocês o gabarito dessa questão. Eu costumo dizer que o planejamento é dos temas mais importantes dentro do contexto de conhecimentos pedagógicos, porque não existe ação docente sem que haja planejamento. Isso, além de ser uma teoria, uma afirmativa verdadeira, deve se concretizar também na prática, no cotidiano das ações pedagógicas. Não existe, ação docente sem que haja o planejamento.
Então, por isso, o ato de planejar, ele é tão importante dentro do contexto educacional. E quando a gente fala de planejamento, a gente entende aí que, primeira coisa, né, que tá dizendo aqui pra gente, que existe uma diferença muito grande entre o planejamento, plano, programa e projeto. Não são a mesma coisa. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Quando a gente fala de planejamento, embora estejam totalmente interligados, o plano, o programa e o projeto não são sinônimos. Então existe aí, ó, essa diferença conceitual, inclusive, tá? Então, planejamento é diferente de plano, de programa e de projeto. Quando eu falo de planejamento, eu tô falando de algo que acontece no campo das ideias. Está relacionado a ações, discussões, reflexões de algo que se deseja realizar. É algo que está relacionado a uma ação futura. E ele está no campo das ideias, no campo das discussões, das reflexões a respeito de uma decisão que se queira realizar. Então, é algo que não tem materialidade em si. Porém, o planejamento, ele não pode ficar nesse campo onde ele se encontra, que é o das ideias, das reflexões. Ele precisa se materializar. E a materialização do planejamento resulta em um plano, um programa e um projeto. Então, por isso que aí no enunciado está escrito que eles são produtos ou documentos, eles são resultantes do planejamento, tá? E aí eles têm os seus conceitos e as suas definições próprias, ok? Mas o que é importante a gente saber? Aqui nessa questão, que ela está errada. E por que ela está errada? Porque dentro dessa conceitualização, nós temos aqui, olha, nós temos o plano, vou botar aqui, ó, o plano que é maior. Percebe que dentro dessa figura que eu desenhei aqui para vocês, o plano ele está numa dimensão mais abrangente, então ele tem como característica ser global. Ele tem como característica ser mais abrangente. Dentro daquele planejamento que se fez, o plano, ele é muito mais abrangente. Depois vem quem? O programa, que é a previsão de como esse plano vai ser executado, realizado. E ele inclusive traz características próprias como a previsão material da execução desse plano. E em menor abrangência, num grau mais específico e detalhado, está o projeto. Ok? Então, ó, dentro de uma forma bem direta e bem objetiva, aí ficou representado para vocês quais são as dimensões desses produtos, que podem ser, dependendo de onde forem desenvolvidos, classificados como documentos também, tá? Mas dentro aí desse nível de abrangência desses produtos, nós temos aí o plano como sendo mais abrangente e não o projeto, como disse aqui o enunciado da questão. Certinho? Bora pra frente. Questão de número 2. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Ó, planejamento é o processo
contínuo e dinâmico de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento. O plano é o produto dessa reflexão, que é explicitado em forma de registro ou documento. Assim sendo, o planejamento enquanto processo é o que? Provisório. E o plano enquanto produto é o que? Permanente. E aí, hein? Essa questão é uma questão, como todas que vão aparecer aqui pra gente, né? De um nível de dificuldade um pouco maior. E o que você respondeu aí? Coloca aí para eu ver o que você está respondendo a respeito disso. Aqui, ó, o gabarito correto dessa questão é que ela está errada, tá bom? E por que ela está errada? Porque ela trocou justamente características fundamentais do planejamento e do plano. Quando Vasconcelos aborda esse tema, um dos autores mais cobrados aí quando o assunto é planejamento escolar, ele afirma que o planejamento, ele não é provisório. O planejamento, vou botar aqui, ó. O planejamento, ele vai ser o quê? Permanente. E aí, gente, esse permanente não é sinônimo de fixo, de rígido, de engessado, nada disso. O planejamento, esse nome permanente, essa característica permanente, é dizer, é reafirmar aquilo que eu falei anteriormente, tá? Que não existe ação docente sem que haja o planejamento. Então, esse permanente é no sentido de que ele deve existir sempre. Ele é algo constante, corriqueiro, contínuo mesmo, como são as características do planejamento, tá? Então, essa permanência não é no sentido de que ele não pode ser alterado, modificado, ele seja imutável. Não, é que ele deve sempre existir. Entendendo que essa ação docente requer, exige que ele exista, ou seja, que o planejamento esteja presente. Agora, quanto ao plano, que houve aí a troca, o plano, e agora sim, ele é provisório. Provisório. E por que ele é provisório? Porque ele é feito em decorrência de um planejamento que vai ser executado ou que se pretende executar num determinado período de tempo determinado. Então, o plano, ele não pode ser algo que seja o mesmo para diferentes momentos e contextos. E aí eu trago para dentro da escola, né? O cotidiano escolar, a dinâmica da escola, ela é viva. Ela é como é que eu posso dizer? Ela tá sempre, ela é dinâmica, né? O cotidiano da escola, ele é dinâmico, ele é vivo. Então, exige que ele seja constantemente revisitado. Essa flexibilidade, essa diversidade, ela precisa ser contemplada de acordo com a dinâmica que o cotidiano exige. Então, por isso que ele não pode ser colocado como algo imutável. E é por isso a sua característica de provisório, porque ele não pode ser considerado
fixo. Ele, como resultante de um planejamento, ele traz a característica de ser dinâmico. Então, esse dinamismo faz com que ele tenha a possibilidade de mudança, de ajustes e de adequações, tá? Então, por isso, ele é considerado provisório. Entendido isso, gente? Então, bora para frente. Vamos caminhar. Olha só. O planejamento de ensino é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é realizado em nível nacional, estadual ou municipal. Dessa forma, ele reflete as grandes, políticas públicas educacionais. E aí, vamos pensar sobre isso? Ou você não tem dúvida nenhuma e já marcou aí o seu gabarito? Já subiu ele aí nos comentários para mim. Olha, essa questão de número 3, ela tá errada, tá bom? Porque o planejamento de ensino, ele não é o nível de maior abrangência. E quando a gente fala de planejamento em educação, eu vou colocar aqui, planejamento em educação, nós vamos ter aí a classificação deles por dimensões. Ainda alguns autores chamam de níveis, tá bom? Dimensões ou níveis, tá? Tanto faz, vai estar se tratando da mesma coisa. E o primeiro aqui vai se chamar de planejamento educacional. Esse aqui sim, o planejamento educacional, ele vai pensar a educação como um todo, tá? Considerando as suas diferentes dimensões: pedagógica, administrativa, financeira, mas pensar essa educação mesmo relacionada, olha o que o enunciado trouxe pra gente, as grandes políticas públicas educacionais, a organização da educação por meio dos seus entes federados, União, estados e municípios, e os seus sistemas de ensino. Então, quando você fala disso, você entende que a educação, essa abrangência é muito grande. Essa abrangência totaliza tanto as dimensões educacionais, que são a pedagógica, administrativa, financeira, quanto os entes que estão envolvidos na oferta, no acompanhamento dessa educação. Percebe que é algo muito maior? Então, ela tem a maior abrangência. Então, quando a gente fala de dimensão desse planejamento, o que ocupa a maior abrangência, que está relacionado com os sistemas de ensino e os seus entes federados e diretamente ligado às grandes políticas públicas educacionais, nós estamos falando do planejamento educacional. Por isso, ele é o de maior abrangência. Depois, a gente tem também, aqui, a dimensão do planejamento, ou nível de planejamento, chamado planejamento escolar. E aqui, já não vai ser mais o sistema de ensino, não vai ser mais as grandes políticas públicas sendo pensadas, tá? A partir desse planejamento. Aqui é um planejamento que vai acontecer dentro da escola. Já tá dizendo aqui, planejamento escolar.
Aí ele vai ser para aquela escola especificamente. Aí vai envolver as dimensões dentro daquela escola. Aí vai ser a execução, a implementação das políticas públicas, mas dentro daquela escola especificamente. E não mais na dimensão mais ampla desse contexto educacional, mas sim dentro daquela escola, tá? Então vem aí um planejamento escolar. Depois nós vamos ter o chamado planejamento curricular. E aí não vai se pensar a educação em todas as suas dimensões nesse planejamento. Não. Aqui é o planejamento que vai materializar a função social da escola, que é a transmissão do saber sistematizado. São os conhecimentos que serão transmitidos àqueles que foram acumulados de geração em geração, para a formação integral desse sujeito por meio desse conhecimento. Então, é o planejamento curricular. E por último, das dimensões ou níveis de planejamento, vai ter o quê? O planejamento de ensino, que aí tá ligado com a ação docente, tá bom? Então, ó, vamos lá, rememorando aqui, tá? Então, nós temos o dimensões ou níveis do planejamento e educação, do planejamento educacional, esse sim que é o de maior abrangência, que engloba aí a educação em todas as suas dimensões, dentro dos diferentes aí entes federados e seus sistemas de ensino, e está diretamente relacionado com as grandes políticas públicas educacionais. Nós temos o planejamento escolar, aquele que vai acontecer na escola. O planejamento curricular é aquele que vai trabalhar os conteúdos, né? As competências, as habilidades, a partir, inclusive, dos currículos formais de cada sistema de ensino e escola, e o planejamento de ensino, que é a ação docente propriamente dita para a transmissão desses conhecimentos. Ok? Certinho? Então, voltando lá no gabarito, a questão está errada porque trouxe aí o planejamento de ensino, que aqui a gente vê que ele é o de menor abrangência como sendo o de maior, tá bom? Então, portanto, a questão de número 3 está errada. Bora para frente, questão de número 4. São níveis do planejamento em educação: o estratégico, o tático e o operacional, onde são elaborados planejamentos, planos e projetos dentro de cada nível. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico, PPP, ora pode ser relacionado ao nível estratégico, ora ao nível operacional. E aí, ó, aqui é um dos conceitos em relação ao planejamento que foi absorvido, que foi incorporado da administração científica e levado para o contexto da educação, tá bom? Então, quando a gente fala assim de esses níveis de planejamento em educação, estratégico, tático e operacional, você precisa entender qual é a abrangência que cada um desses documentos resultantes do planejamento vai ter classificado dentro desses níveis, tá bom? Então, quando a gente fala de níveis do planejamento, a gente está falando se ele é estratégico, se ele é tático ou se ele é operacional, tá bom? E aí, quando a gente fala, por exemplo, desses níveis, a gente herda aqui, ou a gente incorpora esse conceito da pirâmide, tá? E aí eu vou colocar ela bem aqui, ó, a pirâmide. Vou botar ela bem aqui no meio, tá?
a pirâmide. E aí ela possui 3 níveis, esses que a gente colocou aqui. Primeiro deles vai se chamar estratégico. Ele é o maior, ele é o de mais abrangência, tá bom? Ele tem aí como característica ser, né, o mais abrangente. Dentro desses documentos, desses planos onde ele vai ser elaborado, nesses locais onde ele vai ser elaborado. Então, o estratégico, ele tem essa característica, tá bom? E ele vai ter aí um maior tempo de duração para a sua execução. Aí, só para você poder entender bem, eu vou dar aqui um exemplo, tá? O Plano Nacional de Educação, tá? Ele é um documento que ele foi pensado no nível estratégico. Por quê? Primeiro porque ele engloba, ele foi pensado para toda a educação básica nacional. As suas 10 diretrizes, as suas 20 metas, ele é pensado aí para todas as escolas, seja ela aqui, a do Distrito Federal, a escola em que eu atuo como professora efetiva, docente, né, de educação básica, seja para a escola ribeirinha lá no norte da Amazônia, ok? Então esse plano ele foi feito sem considerar as especificidades das escolas, as características peculiares de cada unidade. Então ele tem essa função de ser muito abrangente. As 10 diretrizes e as 20 metas são para todos. O tempo de execução dele é a longo prazo, tá? Ele tem essa característica também de tempo de execução a longo prazo. O Plano Nacional de Educação tem duração o quê? Decenal. Então, são 10 anos para se executar esse plano. É ou não é um tempo de duração longo? 10 anos, tá? Então, ele tem essas características. Depois dele, vem o nível tático. Ele ocupa a posição intermediária mesmo, tá? Se você prestar bastante atenção, né, nesse nível piramidal, ele está numa função intermediária. Aqui ele não vai mais ser pensado na organização, tá? Numa organização, e aí no nosso caso é educacional, é mais abrangente. Não, aqui ele vai ter uma especificidade. Ele vai ser para uma dimensão específica. No caso, se a gente pensar aqui, tá? E aí eu vou dizer para vocês, nós estamos pensando aqui essa pirâmide, a educação nacional, tá? Nós estamos pensando a educação como um todo. Nesse nível tático aqui, quem vai ocupar o lugar pode ser um exemplo, o currículo eu vou botar aqui, o currículo formal, o prescrito de cada sistema de ensino. Aí você percebe que vão ser contempladas as especificidades daquele sistema de ensino e das escolas que compõem aquele sistema de ensino, certo? Então, ele tem como característica a especificidade. Outra característica importante do nível tático do planejamento é que ele tem aí o seu tempo de execução, ele é mais, ele tem uma duração menor do que a comparada ao nível estratégico. Então, é a médio prazo. O Plano Nacional de Educação, o nível de execução, vou até botar aqui, ó, é considerado o quê? Longo prazo. A longo prazo. O tático tem como característica ser a médio prazo.
o seu tempo de execução. E é exatamente isso que acontece, né? A gente vê, inclusive, que os currículos formais, eles não têm definido um tempo específico. Por quê? Porque eles são pensados a médio prazo e eles têm essa característica dessa adequação, por exemplo, às especificidades que são de cada sistema de ensino. Então, ele sempre é pensado a médio prazo, nessa possibilidade de revisitação constante, tá? E por último, nós temos aqui o nível, o quê? Operacional. Aqui, a gente pode dar o exemplo que é o detalhamento. O nível operacional é a execução, é a mão na massa. É o que vai fazer acontecer os outros 2 níveis, tá? E aqui a gente pode colocar como exemplo que é o projeto político pedagógico. Cada instituição de ensino tem o seu. Olha aí, ele é a identidade de uma instituição. Então, ele contempla ali as especificidades. Então, meus amores e minhas amoras, ele traz aí, né, o detalhamento da ação. Ele vai refletir o que os outros 2 níveis estabeleceram para que de fato aconteça. Aonde? Lá na escola. Porque esse exemplo aqui, a gente está pensando a educação como? A gente está pensando a educação numa abrangência nacional, tá? E aí, se a gente pensar essa mesma pirâmide aqui, agora eu vou botar ela de outra cor. Pensar essa mesma pirâmide aqui. E eu vou botar aqui, ó, escola, de um planejamento, dos níveis de planejamento, que são o estratégico, vou botar de outra corzinha aqui, ó, o estratégico, o tático e o operacional dentro da escola. E aqui eu vou botar pra gente ficar isso aqui, ó, a educação nacional, tá? Agora, aqui a gente tá pensando dentro da escola, quem vai ser o mais abrangente? Quem é que vai pensar essa instituição? Eu tô falando as características desse nível que é o estratégico. Quem é que vai pensar a escola como um todo? Quem é que vai pensar todas as dimensões da escola? Tanto administrativa, como pedagógica, como financeira. Quem é que vai abarcar todos os segmentos da escola no princípio de um planejamento sendo participativo? Ou seja, que envolve todos os sujeitos que compõem essa escola. Quem vai ter aí um prazo maior ou mais longo para sua execução? O projeto político pedagógico, o PPP. E aí, baseado nessa configuração que eu coloquei aqui para vocês, voltando lá na questão, a gente vai dizer que a questão de número 4 está correta, tá? Por quê? Porque, ora, o PPP vai estar em nível estratégico, como quando se pensou a educação numa perspectiva mais ampla, ou seja, uma educação na visão nacional, ele aparece aqui, ó, no nível operacional. Ora, ele vai aparecer no nível estratégico, quando se pensa quem? A escola. Ele é o mais abrangente. Ele envolve todas as dimensões e todos os sujeitos da escola. E aí, como saber? Você vai precisar sempre do quê? Da referência para responder, tá? Então, aqui tá dizendo que nesse sentido, ó, o projeto político-pedagógico, ora pode ser
de nível estratégico, ora pode ser de nível operacional, certo? Dependendo de qual será a referência para esse planejamento, tá certinho? Então, por isso aí a questão tá redondinha, bonitinha aí pra gente, tá? E aí a gente avança, né, amoras e amores? Com base nas tendências. Aí vamos trocar um pouquinho já de tema, né? Com base nas tendências ou concepções pedagógicas, julgue os itens de 5 a 8, tá bom? Então vamos lá. As ideias das pedagogias contra-hegemônicas estão alinhadas de acordo com as ideias das pedagogias o quê? Liberais. E aí, amoras e amores, o que vocês respondem aí? Vocês colocam que tá correto ou que tá errado? Essa questão, meus amores, ela está errada, tá bom? E por que ela tá errada? Primeira coisa, aqui a gente encontra uma nomenclatura que é usada principalmente, não é exclusivamente, tá? Mas é principalmente por dois autores que são referências aí para as bancas, que é Demerval Saviani e o Lucchesi. Esses dois professores costumam usar esses termos, hegemônica, contra-hegemônica. Eles usam os termos críticas e não críticas para definir as tendências ou concepções pedagógicas, tá? São termos que são nomenclaturas diferentes, mas que estão aí carregando as características das tendências pedagógicas que comumente nós costumamos usar, tendo por referência outro autor que é muito cobrado, que é o professor José Carlos Libani, tá? Então, para situar você e justificar por que essa questão está errada, eu vou colocar assim, ó, que existe para esses dois autores, basicamente, dois grupos, tá? O primeiro grupo aqui, ó, vou dizer assim, ó, o primeiro grupo que ele vai denominar de concepções ou tendências pedagógicas conservadoras, ok? Por que ele chama de conservadoras? Porque elas não propõem mudanças, conservam, o nome já diz, conserva aquilo que já está estabelecido num contexto social e, consequentemente, refletindo na educação. Desse grupo estão, eles chamam aqui, ó, desse grupo estão as chamadas tendências ou concepções liberais, ok? Não buscam transformações. Elas ainda podem ser chamadas de não críticas. Lembra que eu falei? Não críticas. Elas não criticam a ordem social vigente. Elas estão ali para manter o que já está estabelecido, ok? E ainda esse primeiro grupo pode ser chamado de tendências, tá? Hegemônicas. E por que são hegemônicas? Porque elas estão alinhadas, tá? Elas estão alinhadas às ideias da classe dominante. Por quê? Tudo se baseia na visão da atual estrutura social vigente, que é o capitalismo. E o capitalismo, ele é fundamentado na divisão de classes. Então, tem uma classe hegemônica, que é a classe que detém o poder sobre a outra, a hegemonia sobre a outra classe social, que é a classe de quem? Dos trabalhadores, a classe do proletariado, tá?
Então, essa é a ordem social vigente. Então, a partir daí, se classificam os grupos. Então, esse primeiro grupo, que é das tendências conservadoras, também chamadas de tendências pedagógicas liberais, não críticas ou hegemônicas. Nós vamos ter o segundo grupo, ok? O segundo grupo. E aí sim, esse segundo grupo, ele vai trazer as tendências que buscam o quê? A transformação. Então, são as tendências transformadoras, ok? São as transformadoras, as que buscam aí as mudanças, as transformações sociais. E aqui, ó, vou fazer para ficar igual o outro, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto, selecionado. Essas são chamadas de tendências progressistas, ok? São as chamadas de tendências progressistas ou ainda de tendências críticas, porque elas vêm justamente para criticar esse modelo de sociedade, tá? Porque que o poder social e econômico se encontra na mão de um grupo menor de pessoas e o grupo maior não tem acesso, né, aos bens de produção e nem aos bens culturais que são aí consequência dessa sociedade, tá? Que produzido por essa sociedade. Então, eles criticam essa ordem social vigente, ou ainda esse grupo pode ser chamado de tendências contra-hegemônicas, que são contra esse pequeno grupo que detém aí esse poder econômico, social e cultural, tá certo? Então tá aí para vocês, tá? Então baseado simplesmente não num sentido reducionista, mas baseado aí nessa visão mais geral dessas tendências pedagógicas, desses dois grupos aqui, a gente justifica lá, tá? Então, ó, contra-hegemônicas não estão alinhadas às tendências chamadas liberais, e sim às progressistas, as pedagogias, né, progressista e não as liberais. Por isso que a questão está errada. Se você memorizar isso aqui, se você gravar isso aqui, você não vai ter problema em relação a essas nomenclaturas que são utilizadas e que aparecem tendo como referência aí os autores Saviani e Lucchesi, tá bom? Vamos para frente? E aí, ó, se você deseja, inclusive, se aprofundar nesses conhecimentos, você não pode deixar de adquirir a minha plataforma de estudos, porque lá eu trabalho cada um desses autores, as concepções ou tendências pedagógicas na visão desses autores, que são o Saviani e o Lucchesi, além de trabalhar as tendências aqui, ó, pedagógicas na visão do professor José Carlos Libânio. Eu trago a abordagem teórica daqueles pontos mais importantes que você deve saber sobre esse tema, que é recorrente e está sempre presente nos editais das carreiras educacionais. E resolvo muitas questões de prova com esse tema na visão desses três autores diferentes, tá? De cada um desses autores. E além desse tema, eu ainda trabalho de conhecimentos pedagógicos, o planejamento, que nós estamos trabalhando aqui de forma aprofundada,
e o currículo que veremos nas próximas questões, além de outros temas de conhecimentos pedagógicos fundamentais que estão nas provas das carreiras educacionais, como didática, a avaliação, as teorias da aprendizagem, os principais autores, Piaget, Vygotsky, Vallon, o projeto político-pedagógico, entre outros. Além disso, a plataforma também traz os principais temas de legislação educacional, como a Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação, a BNCC, as diretrizes curriculares, o Fundeb e muitas outras legislações e normativos educacionais. Então, se você quer de fato mudar a sua preparação, você precisa adquirir o acesso a essa plataforma que tem essa metodologia diferenciada, que trabalha a teoria dos pontos principais por meio de resolução de questões. E aí, essa plataforma, além desses 2 módulos, ela traz 2 módulos extras, tá? O módulo de simulados por bancas específicas e de simulados por temas específicos. São os bônus que a plataforma vai dar a você. E para isso, você só vai fazer um único pagamento. O valor da plataforma é R$ 97, mas eu disponibilizei cupons de descontos para vocês que estão aqui comigo e ainda não adquiriram o seu acesso. São 10% de desconto. Vocês vão, em vez de pagar R$ 97, vocês vão pagar um valor com 10% de desconto. É só aplicar o cupom PT10, ok? E aí você vai ter 10% de desconto. E você pode, além do desconto, parcelar o valor em 3 vezes. Então é só você clicar aqui, no QR Code que está disponível aí na sua tela, ou ainda clicar no link na descrição do vídeo, ou esse que está aí no comentário fixado, tá bom? Então não corre, são pouquíssimos cupons que foram disponibilizados e eu tenho certeza que se você adquirir o acesso à plataforma, que é por 2 anos, tá? Que isso aí também é algo importante a se destacar. São 2 anos de acesso que você vai ter quando adquirir a plataforma. E durante esse tempo, todas as atualizações necessárias e que forem colocadas na plataforma, você não vai pagar nenhum valor a mais por isso, tá bom? Então corre, já adquire o seu acesso, porque são poucos cupons. Quando acabar, acabou, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir, vamos continuar resolvendo as nossas questões de hoje. Questão de número 6, olha, a pedagogia progressista surgiu como justificação do sistema capitalista e estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominada de sociedade de classes. Dessa forma, essa pedagogia, qual a progressista, que está dizendo aqui, no enunciado, é dividida em libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. E aí, amoras e amores, olha, uma questão que realmente vai ferver a cabeça do candidato. Por quê? Porque ela começou bem bonitinha, na verdade começou bem bonitinha não, né? Ela já começou erradinha, tá? Quando ela afirmou que a pedagogia progressista, aquela que busca transformação, que busca mudança, que critica essa ordem social vigente, veio como justificação do sistema capitalista.
errado, tá? Então aqui eu já vou marcar que tá errado, tá? Por quê? Porque quem veio como justificativa para esse sistema capitalista é a pedagogia qual? A liberal. E aí é importante dizer que esse termo liberal, ele não está relacionado com uma ação democrática, como uma ação livre, né? De liberdade, não. Ao contrário, tá? Ao contrário não é ao contrário disso, mas esse liberal vem para justificar isso, uma sociedade dividida em classes, baseada na propriedade privada dos meios de produção. E esse liberal, essa liberdade que esse termo traz, não é de você criticar o sistema, de você discutir a ordem social vigente, não. É a liberdade de você, trabalhador, ou de qualquer pessoa, vender a sua força de trabalho a quem melhor oferecer ganhos por ela, tá? É nesse sentido. É a liberdade de, através do seu trabalho, você adquirir a sua independência econômica e financeira, tá bom? Então é isso. Esse liberal é nesse sentido, de você ter a liberdade de vender a sua força de trabalho a quem melhor remunerar, tá certo? Então, não é a pedagogia progressista que surgiu em justificação desse modelo de sociedade, mas sim a pedagogia liberal, ok? Aí depois, quando trouxe a parte final dessa forma, essa pedagogia é dividida em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, aí sim. Essa é a divisão da pedagogia progressista, tá? Mas não é o conceito adequado a ela, por isso que ficou errada, tá bom? Bora pra frente. Questão de número 7. Conforme Saviani, aí é esse autor especificamente. As teorias crítico-reprodutivistas entendem que a função básica da educação, por serem críticas, aqui as teorias, por isso que elas recebem o nome de crítico-reprodutivistas, elas são críticas também, é a transformação da sociedade. São teorias crítico-reprodutivistas, a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado e a teoria da escola dualista. E aí, meus amores e minhas amoras, essa questão aqui, como é que ela tá? Ela tá certa ou ela tá errada? Como é que a gente vai dizer aí, né? Que tá dizendo assim, conforme Saviani, as teorias crítico-reprodutivistas entendem que a função básica da sociedade, por serem críticas, é ao quê? Transformação. Olha aqui, é a transformação. Aqui, a gente já vai colocar errado, tá? Não é a transformação, meus amores. Ela é crítico porque critica e é reprodutivista, tá bom? Reprodução e não transformação. Reprodução, tá? Elas entendem que a educação reproduz. E o que ela reproduz? As mazelas da sociedade. Reproduz ao que? A divisão de classes. Reproduz o poder econômico concentrado em uma única classe social, tá? Então, é reprodução e não transformação. E aí,
Quais são essas teorias que o Saviani aponta? São essas que a questão traz, tá bom? Realmente são as que a questão traz. Mas o erro, o que deixou errado essa questão, foi justamente o quê? Que elas não buscam transformação, elas não identificam, elas não estão voltadas para a transformação, e sim para a reprodução. O que justifica a existência desse grupo como apontados aí por Saviani, tá bom? Aí ele traz esses, além do primeiro grupo, que são das tendências conservadoras, e o segundo grupo das transformadoras, ele traz o grupo das teorias crítico-reprodutivistas, tá bom? Certinho? Bora lá, vamos lá, questão de número 8, ó. A teoria do sistema de ensino como violência simbólica aponta que a violência simbólica se dá pela dominação cultural. Dessa forma, a ação pedagógica institucionalizada, ou seja, aquela ação pedagógica que acontece na escola, como fruto aí que eu falei para vocês, né? De um currículo formal, de uma ação docente em um espaço específico para a transmissão desse conhecimento historicamente acumulado. Então, essa ação institucionalizada, através dessa teoria, busca explicitar a imposição arbitrária da cultura das classes dominantes aos grupos ou classes dominadas. E aí, meus amores e minhas amoras, ó, por isso, inclusive, que o nome é Teoria do Sistema de Ensino como Violência Simbólica. Por quê? Porque não há violência, nos termos que a gente costuma conhecer, com agressões físicas, né? Aquela violência que impacta o corpo das pessoas. Não, essa violência não é física, ela é simbólica justamente porque ela está na ação docente quando impõe num currículo formal, oficial, prescrito, a cultura da classe dominante a grupos ou as classes dominadas e desconsidera a cultura da outra classe que é a dominada, de outros grupos. E você quer ver algo que faz com que um grupo seja invisibilizado? É invisibilizá-lo culturalmente. Não reconhecer sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos. Então, por isso que o Saviani identifica aí essa teoria da violência do sistema de ensino. Por quê? Porque é o sistema de ensino, através do seu currículo formal, que institucionaliza essa violência, tá? Então, tá tudo certinho aí, gabarito da questão de número 8, correto, tá? Certinho? E aí, ó, é muito interessante a gente entender, por exemplo, né, que você quer ver isso é muito evidente, né? Quando você, por exemplo, coloca lá no currículo que no ensino de artes você vai estudar os pintores clássicos, né? Quais são esses pintores clássicos e quem determinou que eles são clássicos? O Leonardo da Vinci, vai lá e as suas obras como a Mona Lisa, você vai colocar Van Gogh, você vai colocar todos esses artistas plásticos que são muito importantes, eles são fundamentais, eles trouxeram aí questões culturais muito relevantes. Mas são só eles que são expostos, né? Por exemplo, e aí a gente trazendo para o contexto, né, brasileiro, os artistas chamados
populares, porque eles não estão dentro desse rol dos chamados clássicos que são impostos pela cultura dominante, eles não são visibilizados, as suas obras não são estudadas, as suas obras não são valorizadas, né? Muitas das vezes elas são deixadas, inclusive, de lado, não são trabalhadas dentro do contexto da escola, sequer lembradas. Isso é uma violência simbólica porque invisibiliza a cultura popular, tá? Então é nesse sentido aí que essa teoria ela é colocada por Saviani, tá bom? Vamos lá, questão de número 9, ó. Julgue os itens de 9 e 10 com base nas teorias de currículo, para a gente fechar aí os assuntos que nós trabalhamos aqui, estamos trabalhando com vocês hoje, tá bom? 9. Alinhado com a teoria tradicional de currículo, Bobbitt propunha que a escola funcionasse da mesma forma que qualquer outra empresa operacional ou comercial ou industrial. Nessa direção, o modelo de Bobbitt estava claramente voltado para a economia. Sua palavra-chave era eficiência. E aí, ó, questão de número 9 tá certinha. Trouxe, lembrando, né? Quando a gente fala de teorias de currículo, nós vamos ter 3 principais teorias. A primeira delas vai se chamar teoria tradicional. E aí, dentro dessa teoria, vão ter as suas vertentes e, principalmente, os autores, entre eles, esse mencionado aí na nossa questão de número 9, que é o Bobbitt, tá? Então, é importante você saber quais são as características dessa teoria de currículo, o que ela defende quando é aplicada ou escolhida para ser a justificativa de um currículo de uma escola ou de um sistema de ensino, tá? Quais são os autores que são os precursores e que defenderam ou ainda defendem essa teoria, tá? Porque ela existe, ela tá posta e ela continua sendo aí utilizada por diferentes escolas, sistemas de ensino, não, talvez não, mas escolas, né? Ou ela integralmente, ou parte dela, mas ela não deixa de existir, tá bom? Temos a teoria de currículo crítica, que aí também você precisa saber qual é a sua fundamentação teórica e quais são os autores que estão classificados dentro dessa teoria. E nós temos também a pós-crítica. A pós-crítica. Ok? Essas são as 3 principais teorias de currículo, tá bom? E aí, lá na plataforma, nós abordamos todas essas teorias, a sua fundamentação teórica, suas características, suas especificidades, quais são as palavras-chave que nos ajudam a identificar cada uma delas. Exemplo, né? Eficiência é uma palavra-chave que caracteriza a teoria de currículo tradicional, ok? E quais são os autores que estão e que são os representantes de cada uma dessas teorias. Lá na plataforma a gente aprofunda esse conhecimento com vocês, tá bom? Mas aqui para nossa questão tá tudo certinho, a questão de número 9. Vamos lá, a questão de número 10. Para Luz Althusser, representante da teoria crítica de currículo, a escola funciona como um aparelho repressivo de Estado. E aí, ó, o que você vai responder para a gente fechar? Eu vou colocar aqui, ó, para esse autor, ele vai dizer que existem aí
dois aparelhos de Estado. Ele vai dizer que existem os aparelhos repressivos de Estado, tá? Quais são os aparelhos repressivos de Estado que o Althusser identifica? A polícia é um aparelho repressivo do Estado e o judiciário, ok? A polícia e o judiciário. Ele vai dizer que existem os aparelhos ideológicos, tá? Ideológicos. Que aí não é pela força. O repressivo, ele vai usar a força, tá? Para manter ali o domínio do Estado na sociedade. Então, é polícia e judiciário. Os ideológicos não vão usar a força. Eles vão usar as ideias. Por isso são ideológicos, os aparelhos ideológicos, tá? E quais são os aparelhos ideológicos do Estado? Primeiro, a religião, isso segundo o Althusser. A religião, a mídia, os meios de comunicação, tá? Mídia, e aí a gente vai falar os meios de comunicação. Atualmente nós temos um que é muito forte, né? Que é a internet, tá? Mas são os meios de comunicação, a mídia, a escola e a família, ok? Esses são, aí sim, os aparelhos ideológicos do Estado. Como a questão trouxe que, para esse autor, o Althusser, a escola funciona como um aparelho repressivo do Estado, então a gente vai responder que está errado, tá bom? Ele é um autor, inclusive, que pertence aí a essa teoria crítica de currículo, e ele traz esse estudo aí muito bem fundamentado e traz esses aparelhos do Estado, tanto os repressivos quanto ideológicos, e é importante você saber como é que eles funcionam, e a gente traz essa abordagem bem bacaninha lá na nossa plataforma também, tá bom? E aí, amoras e amores, nós finalizamos a nossa aula de hoje, lembrando que se você teve qualquer tipo de dificuldade nesses assuntos, coloca aí no comentário para mim quais foram as suas dificuldades, tá bom? Onde você ainda precisa aprofundar o seu conhecimento, para que a gente possa estar trazendo mais elementos, mais conhecimentos para vocês aqui no nosso canal, direcionando, conduzindo a nossa aula para a sua melhor preparação, tá bom? Você pode me encontrar também lá no Instagram, pelo @KessiaMontezuma. Você também pode ter acesso às minhas agendas, os materiais, as promoções em primeira mão lá no meu canal do Telegram, que é o Pedagogia Total. O link para você ter acesso tá aqui na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, ó, no meu canal, Professora Kessia Montezuma, e essa aula foi relevante para você, eu vou começar falando disso, né? Não deixa de curtir, de dar o seu like nessa aula, porque é muito importante. Se você chegou aqui hoje, não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar aí para vocês um conteúdo novo, você vai ser notificado, tá bom? E não deixa de compartilhar o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, porque você fazendo isso,
você fortalece o canal. E quanto mais gente tiver aqui, quanto mais gente curtir o vídeo, quanto maiores compartilhamentos nós tivermos, a gente tem maiores possibilidades de continuar levando até vocês conteúdos de qualidade, tá bom? Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês, desejando que vocês tenham uma semana muito produtiva, de muito conhecimento, muita paz e que a gente se encontre aí nas nossas próximas aulas. Até mais!